A sombra sempre existiu dentro de todos nós. Carl Jung, um dos maiores exploradores da psique humana, nos mostrou que no teatro da mente existem personagens que desconhecemos, mas que influenciam profundamente nossas vidas. Entre esses personagens, talvez nenhum seja tão fascinante e perigoso quanto o narcisista. Olá, meus queridos espectadores. No vídeo de hoje vamos mergulhar nas profundezas da psicologia junguiana para desvendar o segredo para dominar um narcisista com psicologia. Este não é apenas mais um vídeo sobre relacionamentos tóxicos. É uma jornada ao âmago da sombra humana, ao território desconhecido que Jung chamou de inconsciente coletivo, onde residem os arquétipos que moldam nosso comportamento. Se você já se sentiu manipulado, diminuído ou invisível diante de alguém, este vídeo pode mudar completamente sua perspectiva e dar a você as ferramentas que precisa para retomar o controle de sua própria narrativa. Mas devo alertar, o que você aprenderá aqui não é para os fracos de coração. É uma verdade crua sobre a natureza humana que poucos estão dispostos a encarar. Antes de prosseguirmos, quero que você entenda algo fundamental. O objetivo aqui não é destruir o narcisista, mas sim compreender a dança sombria que se estabelece entre vocês. Jung nos ensinou que toda relação é um espelho, uma projeção de partes nossas que não reconhecemos ou aceitamos. Quando nos deparamos com um narcisista, estamos em certo nível confrontando aspectos de nossa própria sombra. Talvez nossa necessidade de validação, nosso medo do abandono ou nossa própria grandiosidade reprimida. Ao final deste vídeo, você não apenas terá estratégias práticas para lidar com personalidades narcisistas, mas também um entendimento mais profundo de si mesmo. Porque, como Jung diria, o confronto com o outro é sempre, em última instância, um confronto com nós mesmos. E é nesse autoconhecimento que reside o verdadeiro poder. O narcisismo, em sua essência, é uma fixação na persona, aquela máscara social que Jung descreveu como nossa interface com o mundo externo. O narcisista ficou preso nessa fase do desenvolvimento, incapaz de integrar as diferentes partes de seu ser, especialmente aquelas consideradas imperfeitas ou vulneráveis. Ele projeta sua sombra, todas as partes que considera inaceitáveis, nos outros, criando um ciclo interminável de idealização e desvalorização. É como se o narcisista vivesse em um salão de espelhos distorcidos, incapaz de ver além de sua própria imagem fragmentada. E é precisamente essa fragmentação que você usará a seu favor. Não como uma arma de destruição, mas como uma chave para a libertação mútua. Porque, no final das contas, o narcisista também é uma alma aprisionada em sua própria ilusão. Neste vídeo, revelarei 5 estratégias fundamentais, inspiradas diretamente nos ensinamentos de Jung, que transformarão completamente sua dinâmica com o narcisista. Você aprenderá a reconhecer os padrões inconscientes que alimentam o comportamento narcisista, a estabelecer limites psicológicos eficazes, a desativar gatilhos emocionais que o narcisista explora, a usar a técnica do espelhamento consciente e, finalmente, a praticar o que chamo de individuação protegida, um conceito derivado diretamente da teoria junguiana que permitirá que você mantenha sua integridade psíquica mesmo sob a influência de uma personalidade narcisista. Essas estratégias não são truques manipulativos, mas sim ferramentas de autodescoberta e empoderamento psicológico. A verdade é que todos nós carregamos o potencial para o narcisismo. Jung chamaria isso de a sombra dourada, aquela parte de nós que anseia por reconhecimento e admiração. A diferença é que a maioria de nós aprende a integrar esse aspecto de forma saudável em nossa personalidade, enquanto o narcisista fica preso nele, transformando-o em uma prisão dourada. Ao compreender essa dinâmica, você não apenas se liberta do controle do narcisista, mas também ajuda a iluminar um caminho potencial para a cura, tanto para você, quanto, talvez um dia, para o próprio narcisista. Então, prepare-se para uma jornada transformadora, através das camadas mais profundas da psique humana, guiada pelos insights atemporais de Carl Jung.
O conhecimento que você está prestes a adquirir mudará para sempre a forma como você vê os relacionamentos, o poder e, mais importante, a si mesmo. A primeira estratégia para dominar um narcisista através da psicologia junguiana é compreender profundamente o conceito de persona e sombra. Jung acreditava que todos nós desenvolvemos uma persona, uma máscara social que apresentamos ao mundo, e uma sombra, que contém tudo aquilo que reprimimos ou negamos em nós mesmos. O narcisista possui uma persona extraordinariamente rígida e uma sombra particularmente densa. Sua autoestima grandiosa é, na verdade, uma defesa contra sentimentos profundos de inadequação e vergonha. Quando você entende isso, algo transformador acontece. Você deixa de reagir emocionalmente às provocações do narcisista e começa a vê-las como sintomas de uma ferida interna profunda. Este não é um convite para sentir pena, mas para adquirir clareza. A próxima vez que um narcisista tentar diminuí-lo, lembre-se, não é sobre você. É sobre a batalha interna que ele trava consigo mesmo, projetada no mundo exterior. Jung observou que o narcisista sofre de uma inflação psíquica, uma identificação excessiva com um arquétipo. Neste caso, muitas vezes o arquétipo do herói ou do sábio. Eles vivem em um estado de fantasia onde são extraordinários, excepcionais, além das limitações humanas comuns. Esta inflação serve como proteção contra o terror do vazio interior que sentem quando confrontados com sua humanidade ordinária. Para dominar esta dinâmica, você deve primeiro reconhecer quando está sendo colocado no papel de antagonista na narrativa grandiosa do narcisista. Ele precisa de inimigos e admiradores para manter sua ilusão viva. Ao recusar-se conscientemente a desempenhar qualquer um desses papéis, você desestabiliza todo o sistema. Não reaja com raiva quando provocado. Isso apenas confirma seu papel de antagonista. Não ofereça admiração excessiva. Isso alimenta a inflação. Em vez disso, mantenha-se centrado em sua própria realidade. A técnica do distanciamento psicológico é fundamental neste processo. Jung falava sobre a importância de distinguir entre o ego, quem pensamos ser, e o self, quem realmente somos em um nível mais profundo. Quando interagimos com um narcisista, frequentemente nos identificamos demais com as projeções que ele coloca sobre nós. Sentimos necessidade de defender nosso ego, provando que não somos o que o narcisista diz que somos. Este é o erro crucial que mantém você preso no jogo do narcisista. Em vez disso, pratique o que Jung chamaria de objetividade psíquica. A capacidade de observar suas próprias reações emocionais como fenômenos separados de seu verdadeiro self. Quando o narcisista tenta provocar uma reação, observe o sentimento surgir dentro de você. Nomeie-o, mas não se identifique com ele. Estou sentindo raiva agora. É muito diferente de estou com raiva. O narcisista prospera em ambiguidade emocional. Ele cria um ambiente onde você nunca tem certeza de sua posição, onde as regras mudam constantemente e onde você é alternadamente idealizado e desvalorizado. Jung chamaria isso de uma manifestação do arquétipo do trickster, o enganador, o agente do caos. Para dominar esta tática, você precisa introduzir clareza implacável em suas interações. Comunique-se de forma direta, sem ambiguidades emocionais. Documente interações importantes. Estabeleça expectativas claras. O narcisista tentará arrastar você de volta para o reino da ambiguidade através de explosões emocionais, mudanças de assunto ou gaslighting. Mantenha-se firme na realidade objetiva da situação. Esta clareza é como criptonita para o narcisista, que depende da confusão emocional para manter seu controle. Jung acreditava que todos temos um complexo de poder, uma constelação de pensamentos e sentimentos, relacionados a como experimentamos poder e impotência. O narcisista é particularmente dominado por este complexo, oscilando entre sentimentos de onipotência e impotência profunda. Quando você entende isto, pode evitar ser arrastado para lutas de poder desnecessárias. Quando o narcisista tenta provocar uma competição,
Reconheça o padrão e recuse-se a participar. Responda com o que chamo de neutralidade empoderada. Uma postura que não é nem submissa nem agressivamente desafiadora, mas firmemente ancorada em sua própria autoridade. Diga algo como: entendo que você vê as coisas dessa forma. Tenho uma perspectiva diferente. E está tudo bem termos visões diferentes sobre isto. Esta resposta desativa o gatilho de poder sem alimentar o conflito. A segunda estratégia. Fundamental é compreender e utilizar o conceito junguiano de individuação no contexto de relações com narcisistas. Jung definiu individuação como o processo de integração psicológica, através do qual uma pessoa se torna um indivíduo separado e integral. O narcisista, em sua essência, teme profundamente a individuação dos outros. Ele precisa que você permaneça um satélite em sua órbita, uma extensão de seu próprio ego. Seu processo de individuação representa uma ameaça existencial para o narcisista, pois implica que você existe independentemente dele, com seus próprios desejos, percepções e realidade. Dominar um narcisista, portanto, não é sobre controle externo, mas sobre fortalecer seu próprio processo de individuação, de maneira que o narcisista não possa mais interferir nele. Para implementar esta estratégia, comece reconhecendo onde você abandonou partes de si mesmo para acomodar o narcisista. Jung falaria sobre como fragmentamos nossa psique para sobreviver em relacionamentos difíceis. Talvez você tenha silenciado sua voz crítica porque provocava raiva no narcisista. Talvez tenha suprimido suas necessidades porque elas nunca eram atendidas. Talvez tenha começado a duvidar de suas próprias percepções, porque elas eram constantemente invalidadas. O primeiro passo para recuperar essas partes é simplesmente reconhecer que elas existem e que foram exiladas. Mantenha um diário onde você reconecta com esses aspectos abandonados. Pergunte a si mesmo: o que eu pensaria sobre esta situação se não estivesse preocupado com a reação do narcisista? Esta prática simples começa a reconstruir sua integridade psíquica. O conceito junguiano de espaço seguro interno é crucial quando se lida com narcisistas. Jung acreditava que podemos desenvolver um relacionamento com nosso self interior, que proporciona ancoragem e segurança, independentemente das circunstâncias externas. O narcisista tenta constantemente invadir seu espaço psíquico, borrando os limites entre onde ele termina e você começa. Para contrapor isso, desenvolva práticas diárias que reforcem seu senso de self separado. A meditação, onde você observa seus pensamentos sem julgamento, é particularmente poderosa, pois treina sua capacidade de não se identificar com as projeções do narcisista. Visualize diariamente um espaço interno seguro, um santuário psíquico onde o narcisista não pode entrar. Quando sentir que está sendo arrastado para o drama do narcisista, retire-se mentalmente para este espaço seguro, mesmo que fisicamente você ainda esteja presente na interação. Jung falava sobre a importância dos símbolos como pontes entre o consciente e o inconsciente. Crie intencionalmente símbolos pessoais de força e limite que você possa invocar quando em interação com o narcisista. Pode ser imaginar-se cercado por uma luz protetora, visualizar uma árvore com raízes profundas, ou usar um objeto físico como um anel ou pulseira que simbolize sua autonomia. Estes símbolos ativam recursos psíquicos profundos que o narcisista não pode tocar ou manipular. Além disso, Jung enfatizava a importância de honrar nossos sonhos como mensagens do inconsciente. Preste atenção especial aos sonhos que ocorrem após interações intensas com o narcisista. Eles frequentemente contêm orientações do seu self mais profundo sobre como navegar na relação. Uma das descobertas mais poderosas de Jung foi a existência de arquétipos universais que moldam nosso comportamento. 2 arquétipos particularmente relevantes quando se lida com narcisistas são o órfão e o guerreiro. O órfão representa a nossa vulnerabilidade, nossa ferida de abandono que o narcisista frequentemente explora. O guerreiro representa a nossa capacidade de estabelecer limites firmes e lutar pelo que acreditamos.
Para dominar um narcisista, você precisa integrar conscientemente estes dois arquétipos. Reconheça sua vulnerabilidade sem vergonha. Sim, as palavras e ações do narcisista podem machucar, e não há problema em admitir isso para si mesmo. Mas simultaneamente ative seu guerreiro interior para proteger essa vulnerabilidade, estabelecendo limites claros. Esta integração arquetípica cria uma postura psicológica que o narcisista raramente encontra e para a qual não tem estratégia eficaz. Jung desenvolveu o conceito de função transcendente, a capacidade psíquica de transcender opostos aparentes e encontrar uma terceira posição que os integre. Com narcisistas, frequentemente nos vemos presos em falsos dilemas: submeter-se ou lutar, acreditar completamente ou desconfiar totalmente, cortar contato ou não ter limites. A função transcendente permite que você encontre respostas criativas que transcendem estas polaridades. Por exemplo, em vez de escolher entre confrontar agressivamente o narcisista, o que alimenta seu drama, ou submeter-se silenciosamente, o que erode sua identidade, você pode responder com curiosidade compassiva. É interessante que você veja a situação dessa forma. Estou me perguntando o que faz você interpretar minhas ações dessa maneira. Esta resposta não é nem ataque nem submissão. É uma terceira posição que mantém sua integridade enquanto evita alimentar o ciclo narcisista. A terceira estratégia baseia-se no conceito junguiano de projeção psicológica. Jung descobriu que tendemos a projetar nos outros os aspectos de nós mesmos que não reconhecemos ou aceitamos. O narcisista é um mestre em projeção, atribuindo a você suas próprias inseguranças, medos e impulsos negativos. Mais insidiosamente, o narcisista também projeta em você seus próprios potenciais não realizados, ora idealizando-o como perfeito, ora demonizando-o como totalmente falho. Compreender este mecanismo é fundamental para dominar o narcisista psicologicamente. Quando você consegue reconhecer uma projeção pelo que ela é, um conteúdo psíquico do narcisista, não um fato sobre você, seu poder sobre você se dissolve instantaneamente. A técnica do espelhamento consciente deriva diretamente da compreensão junguiana das projeções. Normalmente, quando um narcisista projeta algo em você, sua reação instintiva é negar a projeção ou defender-se dela. Ambas as respostas apenas fortalecem a projeção, pois dão a ela energia e atenção. O espelhamento consciente envolve refletir a projeção de volta para sua fonte, sem absorvê-la ou atacá-la. Por exemplo, se um narcisista o acusa de ser egoísta quando você simplesmente expressou uma necessidade legítima, você pode responder: parece que minha necessidade de tempo para mim está trazendo à tona preocupações sobre egoísmo. Estou curioso sobre o que desperta esse sentimento em você. Esta resposta não aceita a projeção como verdadeira, nem a rejeita defensivamente. Simplesmente a devolve gentilmente, para que o narcisista, teoricamente, possa começar a reconhecê-la como sua. Jung falava frequentemente sobre a sombra dourada, os potenciais positivos, que também projetamos nos outros porque não os reconhecemos em nós mesmos. O narcisista frequentemente projeta sua sombra dourada em você durante a fase de idealização, apenas para recolhê-la brutalmente durante a fase de desvalorização. Para dominar este aspecto do narcisismo, é crucial que você desenvolva o que Jung chamaria de autovalorização independente. Uma avaliação realista de suas próprias qualidades, que não depende da validação externa, especialmente da validação instável do narcisista. Pratique reconhecer suas próprias qualidades positivas diariamente, particularmente aquelas que o narcisista alternadamente exalta e denigre. Escreva-as, diga-as em voz alta. Encontre evidências concretas delas em sua vida. Este simples exercício ancora essas qualidades em sua própria percepção, tornando-as imunes às distorções projetivas do narcisista. Uma das descobertas mais profundas de Jung foi que a integração da sombra, o
processo de reconhecer e aceitar os aspectos rejeitados de nós mesmos é essencial para o desenvolvimento psicológico saudável. O narcisista rejeita completamente sua própria sombra, projetando-a em você e nos outros. Paradoxalmente, para dominar o narcisista, você deve estar disposto a examinar sua própria sombra com honestidade. Pergunte-se: que aspectos de mim são ativados por este narcisista? Que medos, inseguranças ou desejos não reconhecidos estão sendo tocados? Talvez você descubra seu próprio desejo secreto de admiração, seu medo de abandono, ou sua tendência a buscar validação externa. Ao reconhecer estes elementos em você mesmo, você os retira da projeção, deixando o narcisista sem alvos para suas projeções. Este processo não é confortável, mas é incrivelmente libertador. Jung enfatizava a importância do que chamou de confrontação construtiva. A capacidade de confrontar aspectos difíceis da realidade, de forma que promova crescimento em vez de destruição. Com narcisistas, que são notoriamente sensíveis a críticas, esta habilidade é particularmente valiosa. Quando você precisar confrontar um comportamento problemático, faça-o de forma que aborde o comportamento específico sem atacar a pessoa ou provocar vergonha. Por exemplo, em vez de dizer "você sempre tem que ser o centro das atenções", você poderia dizer: "Notei que muitas conversas acabam voltando para temas relacionados a você. Hoje preciso discutir algo importante para mim e gostaria de ter sua atenção completa por alguns minutos." Esta abordagem é muito mais difícil para o narcisista descartar ou usar como justificativa para uma explosão de raiva, pois não fornece combustível para seu drama interno. A quarta estratégia para dominar um narcisista com psicologia junguiana envolve compreender e trabalhar com o que Jung chamou de complexos psicológicos. Jung definiu complexos como agrupamentos de pensamentos, sentimentos e memórias carregados emocionalmente que existem parcialmente fora de nossa consciência, mas que exercem poderosa influência sobre nosso comportamento. O narcisista é dominado por complexos particularmente intensos, relacionados à inadequação, vergonha, abandono e grandiosidade. Estes complexos são como botões psicológicos que, quando pressionados, desencadeiam respostas automáticas e desproporcionais. Para dominar o narcisista, você precisa primeiro mapear esses complexos e depois evitar ativar inadvertidamente os que levam a comportamentos destrutivos. Observe cuidadosamente quais tópicos, situações ou modos de interação provocam reações desproporcionais no narcisista. Estas são as assinaturas de complexos subjacentes. Por exemplo, você pode notar que qualquer sugestão, por mais gentil que seja, de que o narcisista cometeu um erro, provoca uma resposta defensiva intensa. Isto revela um complexo de vergonha, inadequação. Ou talvez você perceba que quando você recebe atenção positiva de outros, o narcisista imediatamente tenta redirecionar a atenção para si, revelando um complexo de inveja e competição. Registre estes padrões, não para usá-los como armas, mas para navegar cuidadosamente ao redor desses campos minados psicológicos quando necessário, e para compreender que essas reações não são sobre você, mas sobre feridas internas profundas. Jung falava sobre o complexo do herói ferido, a tendência humana de buscar salvação através da identificação com uma figura heróica. O narcisista frequentemente se posiciona como este herói em sua própria narrativa, com você no papel de ajudante, admirador ou antagonista. Para quebrar este padrão, você precisa conscientemente recusar-se a participar da narrativa heróica do narcisista. Não seja o ajudante que sacrifica suas necessidades para apoiar sua missão. Não seja o admirador cuja validação alimenta sua grandiosidade. Não seja o antagonista cuja oposição justifica sua vitimização. Em vez disso, crie e viva sua própria narrativa independente, na qual você é o protagonista de sua própria vida, não um personagem coadjuvante na vida do narcisista. Esta mudança de perspectiva é profundamente desestabilizadora para o narcisista, que depende de outros para preencher papéis complementares.
Em sua narrativa grandiosa, Jung desenvolveu o conceito de sincronicidade. Eventos aparentemente não relacionados que ocorrem simultaneamente e parecem significativamente conectados, embora não haja relação causal óbvia entre eles. O narcisista cria uma versão distorcida disso através do que os terapeutas modernos chamam de pensamento mágico. A crença de que seus pensamentos, sentimentos ou ações têm poder causal direto sobre eventos externos. Isto se manifesta como o narcisista assumindo que eventos negativos em sua vida são intencionalmente causados por outros, ou que sucessos de outros de alguma forma diminuem suas próprias realizações. Para dominar este aspecto do narcisismo, mantenha-se firmemente ancorado em uma visão realista de causalidade. Quando o narcisista faz acusações baseadas em pensamento mágico, "Você fez isso de propósito para me fazer parecer mal." Responda com uma descrição factual e objetiva dos eventos, sem defensividade ou necessidade de provar sua inocência. Jung explorou profundamente o conceito de persona, a máscara social que apresentamos ao mundo. O narcisista tem uma relação particularmente problemática com sua persona, frequentemente alternando entre uma persona grandiosamente inflada e o colapso completo dessa fachada. Para dominar o narcisista, desenvolva o que chamo de flexibilidade de persona consciente. A capacidade de ajustar conscientemente como você se apresenta na relação sem perder contato com seu self autêntico. Com narcisistas, certas personas são mais eficazes que outras. Uma persona de observador neutro, por exemplo, que apresenta calma, curiosidade e desapego emocional, é particularmente eficaz durante conflitos, pois não fornece o combustível emocional que o narcisista busca. Uma persona de profissional focado em soluções funciona bem em situações onde o narcisista está tentando arrastar você para dramas pessoais irrelevantes. A chave é adotar essas personas conscientemente como ferramentas, sem se identificar completamente com elas. Jung tinha um profundo interesse no conceito de sincronização, o processo pelo qual dois sistemas psicológicos começam a espelhar um ao outro. O narcisista é especialista em induzir sincronização negativa, puxando você para seu estado emocional caótico, até que você esteja tão desregulado quanto ele. Para dominar este aspecto, pratique o que os terapeutas contemporâneos chamam de autorregulação diferenciada. A capacidade de manter seu próprio equilíbrio emocional, independentemente do estado do outro. Quando sentir que está sendo arrastado para o caos emocional do narcisista, use técnicas de enraizamento. Sinta seus pés no chão. Observe sua respiração. Note objetos no ambiente. Estas práticas simples ativam seu sistema nervoso parasimpático e o ajudam a manter sua autonomia emocional mesmo quando o narcisista está tentando arrastá-lo para seu turbilhão. Quinta e última estratégia para dominar um narcisista. Através da psicologia junguiana, centra-se no conceito de libido psíquica, a energia que anima nossa vida mental e emocional. Jung observou que nossa energia psíquica flui naturalmente para onde direcionamos nossa atenção consciente. O narcisista é extraordinariamente habilidoso em manipular o fluxo de libido psíquica, criando dramas constantes que consumem sua energia mental e emocional, mantendo-o perpetuamente focado neles. Esta drenagem de energia serve a dois propósitos para o narcisista. Alimenta seu senso de importância e impede que você direcione sua energia para seu próprio crescimento e independência. Para dominar o narcisista, você deve recuperar conscientemente o controle de sua própria libido psíquica. A técnica da retirada estratégica de investimento é fundamental neste processo. Identifique áreas onde você está investindo energia excessiva no narcisista, preocupando-se com suas reações, tentando antever suas necessidades, ruminando sobre suas provocações, buscando sua aprovação. Então, deliberadamente, redirecione essa energia para seus próprios objetivos, valores e relacionamentos. Este não é um processo único, mas uma prática contínua. Cada vez que você se pega obsessivamente pensando no narcisista, reconheça o padrão
e conscientemente redirecione sua atenção. Com o tempo, você descobrirá que o narcisista ocupa progressivamente menos espaço em sua paisagem mental, significativamente reduzindo seu poder sobre você. Jung falava sobre a importância do trabalho de imaginação ativa, um método para interagir conscientemente com conteúdos do inconsciente. Adapte esta técnica para lidar com o narcisista, imaginando intencionalmente limites energéticos entre você e ele. Visualize uma membrana semipermeável que permite que a energia flua para fora. Sua compaixão, atenção quando apropriada, mas que filtra a energia negativa que o narcisista tenta projetar em você. Culpa, vergonha, medo. Pratique esta visualização diariamente, especialmente antes de interações com o narcisista. Embora possa parecer um exercício puramente imaginativo, ele cria padrões neurológicos reais que influenciam sua resposta automática ao narcisista, permitindo que você mantenha sua integridade energética mesmo sob pressão. O conceito junguiano de inferior function, função inferior, nosso ponto psicológico mais vulnerável e menos desenvolvido, é particularmente relevante quando se lida com narcisistas. O narcisista instintivamente identifica e explora sua função inferior. Por exemplo, se você é altamente racional, mas tem dificuldade com expressão emocional, o narcisista provavelmente o atacará no nível emocional, provocando reações irracionais, que então usará contra você. Para contrapor isso, identifique conscientemente sua função inferior: pensamento, sentimento, sensação ou intuição, e dedique-se ao seu desenvolvimento. Este trabalho não é para benefício do narcisista, mas para sua própria integridade psicológica. Quanto mais você integra sua função inferior, menos vulnerável você se torna à manipulação que a explora. Jung destacou a importância do corpo como antena psíquica. A ideia de que nossas respostas corporais contêm sabedoria sobre situações que nossa mente consciente pode não registrar imediatamente. O narcisista frequentemente contradiz sua realidade de maneiras sutis, que são difíceis de articular intelectualmente, mas que seu corpo registra instantaneamente como desconforto, tensão ou mal-estar. Aprenda a confiar nestas respostas corporais como dados importantes. Quando sentir desconforto físico durante uma interação com o narcisista, um nó no estômago, tensão no pescoço, peito apertado, faça uma pausa mental e pergunte-se: o que meu corpo está tentando me dizer? Frequentemente, esta sabedoria corporificada identificará manipulações ou distorções da realidade antes que sua mente consciente possa analisá-las completamente. Finalmente, Jung enfatizava a importância da comunidade psicológica, a necessidade humana de conexões autênticas com outros que validam nossa experiência da realidade. O narcisista prospera no isolamento de suas vítimas, criando um universo distorcido onde apenas sua percepção é válida. Para dominar o narcisista, é essencial que você mantenha conexões fortes com pessoas que não estão sob sua influência. Estas relações servem como verificações de realidade cruciais, lembrando-o de que a versão distorcida da realidade apresentada pelo narcisista não é universal. Além disso, estas conexões autênticas satisfazem sua necessidade humana fundamental de pertencimento e validação, tornando-o menos vulnerável à aprovação intermitente que o narcisista oferece como isca para manter seu controle. O caminho para dominar um narcisista através da psicologia junguiana não é sobre controle externo, mas sobre liberação interior. É sobre reclamar as partes de si mesmo que foram distorcidas, suprimidas ou exiladas na dinâmica com o narcisista. É um processo de individuação, tornando-se mais completamente quem você é realmente, em vez de quem o narcisista precisa que você seja. Este processo não acontece da noite para o dia. É uma jornada de PEC.